Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal. Dessa vez o episódio é gravado, porém absolutamente inédito. Tudo que você vai ver aqui não passou em lugar nenhum. Então, conteúdo fresco, maravilhoso, orgânico, coisas incríveis vão acontecer aqui. E obviamente que eu estou aqui com a minha insider muito maravilhosa, estou sempre preparado para as minhas entrevistas, porque eu estou com tecnologia de ponta, e aí eu fico feliz da vida com isso. Olha só, a insider, que beleza, aqui ó, você vai garantir, né, o seu descontão maravilhoso. Lembre-se sempre, se tiver chuva ou sol onde você mora, a insider tem a melhor tecnologia de sempre. Não tem jeito, a Insider conquistou meu coração e vai conquistar o seu. Então compre uma Insider e seja feliz para todo e um sempre. Eu estou aqui, ó, desbloqueei, né? Aqui temos o cupomzão, claro. No link da descrição, clicou, vai diretaço com o cupom aplicado. Então é muito fácil e eu vou presentear aqui meu querido Amit Goswami com uma Insider. Eu vou dar aqui primeiro para o Adriano, que ele que cuida de tudo. Obrigado. Ali, o manager. This is a t-shirt for you. Okay. Dá uma olhada aí, vê. Opa. É show lá. All right. É isso aí. Beautiful one. Maravilha, hein? Então estamos aí, ó. Maravilha, obrigado. Muito, muito bom. É Insider, é isso aí. Estou feliz e contente em receber novamente, claro que sempre aqui do lado do meu co-irmão Alexandre Sherminator. Tudo bem, meu querido Sherminator? Com certeza, meu querido Guru. Mais um episódio fantástico aqui com o retorno do Amit Goswami. Muito bom, a gente adora esse tema, né? Falar do ativismo quântico, da física quântica na espiritualidade, é muito bom. Maravilha, estamos aqui com o Adriano Fromer, que já participou aqui do Paranormal, e ele que vai fazer a tradução, ele que acompanha o Amit sempre, então ele conhece, então vai ser aquela tradução, né, incrível, vai ser bacana demais. Meu querido Adriano e Amit, eu vou falar com os dois, mas eu estou falando porque eu vou falar em português, então eu vou falar com o Adriano. E aí ele vai falar em inglês e vocês vão poder ouvir a voz dele natural, que da primeira vez foi aquela dublagem, tipo TV a cabo lá, e o pessoal ficou meio doido com isso. Mas tudo bem. Eu queria que ele falasse das estatísticas dele, assim, quanto tempo que ele estuda e etc, as coisas mais importantes que ele já fez na vida dele, que são muitas. Então a gente está com um internacional famoso aqui hoje. Estatística, só para a galera conhecer a carreira dele mesmo a fundo. Well, I have been working on this subject for about 40 years. Então eu trabalhei nesse assunto por mais de 40 anos, eu venho trabalhando. Books, well, I have written, I think, about 25 books. Então, eu acho que escrevi mais ou menos uns 25 livros. I was at the University of Oregon in the USA for 29 years. Então, eu lecionei na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, por 29 anos. No, you forgot how many wives. Falei pra ele, esqueci de falar quantas esposas ele teve. Quantas esposas. Okay, let that be a secret. Falou, isso é um segredo. Ok, muito bom. Então vamos começar com a pergunta, né? Eu vou dar essa. Ele fez aquele filme que todo mundo, se não assistiu, deve assistir, que é o que é afinal o que somos nós, que em inglês tem um outro nome, né? Em inglês chama What the Bleep Do We Know? Esse bleep é como se fosse aquele What the fuck. Exatamente. Fosse... E aí foi traduzido Era o que eu ia quem somos nós, né? Que somos nós, que honra somos nós. Exatamente, né? Tá bom. por aí. E é bem por aí. Eu acho que, salvo engano, esse é a parte icônica, né? Que fez ele ter uma projeção mundial, né? Então eu vou fazer uma pergunta simples, mais complexa ao mesmo tempo. O que é a física quântica? Okay. Quantum physics as a physical subject is the physics of elementary particles and photons. Então, That kind of stuff. É a física de partículas elementares, a física quântica é física das partículas elementares e dos fótons. But when one begins to understand quantum physics, then quantum physics can be applied to psychology, biology, every field of human endeavor. Então, quando você começa a entender de fato a física quântica, ela pode ser aplicada para
biologia, para medicina, para qualquer área qualquer área humana. Basic idea is that the quantum objects are waves, but they become particles when we measure them. Então, a ideia básica da física quântica é que os objetos, por si só, eles são ondas. Now, Mas quando a gente mensura essas ondas, eles se tornam partículas. this kind of object we don't see around us. The objects around us are what we call Newtonian objects, because Newton first theorized about them. Então, esses objetos que a gente está falando, a gente não consegue enxergar à nossa volta, né? O que a gente enxerga aqui são objetos newtonianos, né? Chama newtoniano porque, na verdade, é a física de Isaac Newton. Aí eu vou, com a permissão dele, claro, que é um dos grandes do mundo, eu fui pesquisar aqui e vi que uma vez ele foi, não precisa nem falar isso, que ele foi no Roda Viva e perguntaram que isso poderia ser uma pseudociência. O que ele falaria depois de tantos anos estudando sobre qual resposta hoje ele teria sobre isso? Well, science is in a very peculiar situation today. A ciência está numa situação bem esquisita hoje em dia. About 60 years ago, some scientists suggested that things are made of matter and matter only. Então, mais ou menos uns 60 anos atrás, os cientistas eles afirmaram que tudo é feito de matéria, somente a matéria. Over the past few decades, many experimental data has gathered, which shows certainly that reality cannot be made of matter. Então, e nesse tempo, várias pesquisas, vários estudos deixaram muito claro que é impossível que tudo seja feito de matéria. Quantum physics seems to be saying that reality is made of consciousness. Então, a física quântica parece estar dizendo que a realidade, na verdade, ela é feita de consciência. Unfortunately, this idea also is common with spiritual traditions. This idea is common with spiritual traditions. Essa ideia, né, ela é muito comum nas tradições espirituais. And scientists are very much against spirituality getting involved in science. E os cientistas são muito contra a espiritualidade. Eles não querem que a espiritualidade esteja envolvida na ciência. So naturally, what I do, they try to call pseudoscience. But which one is pseudoscience? The one that agrees with experimental data or the one which doesn't? Então, e aí, inevitavelmente, eles chamam de pseudociência. Mas o que é a pseudociência, de fato? É aquela que observa os dados experimentais ou não? Perfeito. Eu queria perguntar sobre uma afirmação que a gente faz muito dentro do nosso universo místico espiritualista, de que toda matéria, na verdade, é energia condensada. E pelo fato da matéria física que a gente toca ser energia condensada, nós, através da nossa consciência, seríamos capazes, então, de influenciar a energia, consequentemente, influenciando a matéria, o mundo físico. Eu queria a versão e o entendimento dele sobre essa afirmação. Well, the energy that we can influence is vital energy. That's not physical energy. We cannot influence physical energy, according to physicists, and I agree with that one. Então, tem uma confusão aí, porque, na verdade, assim, a energia que a gente consegue influenciar é uma energia, chama energia vital, né? Aquele prana, o chi, essa energia vital, que não é a matéria. Então, não é bem assim, né? E nisso eu concordo com os cientistas, que tem um erro aí conceitual nisso. Ou seja, não é que a gente influencia a energia e logo depois a matéria. On the other hand, the good news is that vital energy is completely justified according to quantum physics. Quantum physics can understand vital energy, give a theory for vital energy. Então, o que acontece por outro lado, né, a física quântica ela consegue entender essa energia vital e tem uma teoria para explicar como funciona essa energia vital. The idea originally came from Rupert Sheldrake. A ideia originalmente veio de um biólogo chamado Rupert Sheldrake. Sheldrake suggested that for the understanding of how cells are differentiated in organs, brain organs have thinking power, but it cannot do walking. For walking, we need the feet. Então, o que acontece? Ele começou um estudo, né, para entender essa diferenciação da célula. Então, como é que a mesma célula, né, do cérebro, ela não funciona no nosso pé. O cérebro pensa, o pé anda, mas é a mesma célula. Então, ele começou a estudar essa diferenciação
o que faz as células se diferenciarem. But every cell in the body has the same DNA, Mas todas as same células, genes. todas as células no corpo têm o mesmo DNA, o mesmo gene. So why do cells turn on different genes depending on which organ they belong to? Então, como é que elas ligam, né, genes diferentes dependendo de qual órgão elas pertencem? Sheldrake suggested that there are non-physical morphogenetic fields which help us to do that. Então, o que o Sheldrake falou né, ele sugeriu que existe um campo que é não físico, que ele deu o nome de campo morfogenético. E esse campo invisível, não físico, é o que ajuda a determinar a função da célula. Unfortunately, this is called dualism. How does morphogenetic field interact with the physical? Então, infelizmente, isso é chamado de dualismo, né? Como é que, então, esse campo morfogenético, que é não físico, como é que ele interage com o nosso corpo, que é físico? Quantum physics says that both matter, cellular matter and morphogenetic field, both are possibilities of consciousness to choose from. Então, o que a física quântica fala é que tanto o campo morfogenético quanto as nossas células são possibilidades para que a consciência escolha. So consciousness can mediate the interaction between matter and morphogenetic fields. Então, a consciência, ela media. Intermedia. É, isso. Esqueci a palavra em português. Mas faz essa intermediação entre o campo morfogenético não físico com as células físicas. And it is this movement of morphogenetic fields that we feel as vital energy. E é o movimento desses campos morfogenéticos que a gente sente no nosso corpo como energia vital. Okay? Is it the chi, prana, is the Ki, prana, these are all the same thing. então, né, no yoga, falando muito do prana, né, ou da respiração, mas dessa energia vital, tem o chi, né, o tai chi chuan, ou o ki, do reiki. Então, tudo isso são esses antigos já entendendo que existe essa energia, que a gente sente ela no corpo, mas que ela não é física, porque eles deram um nome específico. Já no Ocidente a gente chama de energia vital. Né? Então, só para recapitular, o que ele está falando é que todas as células do corpo têm o exato mesmo DNA, ou seja, tem a mesma programação para existir. Porém, eles estavam tentando entender por que existem células diferenciadas com funções específicas, sendo que todas elas vêm da mesma do mesmo manual, digamos assim, ou seja, do mesmo DNA. E aí eles entendem então que essa diferenciação celular ela se dá por um campo externo ao da matéria da própria célula, e é aí que gera essa especialização dentro do corpo humano, é isso? É exatamente isso, perfeito. Desculpa, eu já vou traduzir para ele, tá? Só estou respondendo para ficar mais fácil. Não, tá bom. É exatamente isso, só que se a gente usar a palavra externo, ela confunde. Esse campo ele é não local. Ele está fora do espaço e do tempo. Entendeu? Ele é como se fosse um campo de informação que determina, dentre outras coisas, o que é a função das células. Tá, então nesse caso, eu queria entender também uma outra expressão que se usa muito é que a consciência humana, ou seja, a nossa vontade, a nossa intenção molda e muda a realidade. Como ele entende que isso se dá? Ele acha que isso se dá num nível literalmente quântico, em que as frequências, as vibrações nossas de intenção alteram a realidade, ou a realidade simplesmente altera porque a gente muda e as nossas ações práticas no cotidiano mudam também? Okay. Intention is very important in quantum physics. A intenção é muito importante na física quântica. Remember, quantum physics, the metaphysical point that we begin from is that consciousness is the ground of all being, in which all objects of the world exist as possibilities for consciousness to choose from. Então, a física quântica, a premissa básica, né, da visão de mundo quântico usando a física quântica é que a consciência, e quando a gente está falando de consciência, é uma consciência maior, né, a consciência o todo. A consciência é a base de tudo que existe. Então, qualquer objeto humano, seja energia vital, seja esse copo, seja teus pensamentos, seja qualquer coisa, eles são possibilidades das quais a consciência escolhe aquela que vai ser manifestada. So it is that ground of being consciousness that chooses.
Então, essa consciência como base de tudo que existe que faz essa escolha. Unfortunately, although we are part of that ground of being, because of conditioning, we don't live there. We live in a compromised state of consciousness called the ego. Então, apesar de nós sermos esse fundamento de tudo, a gente é isso. Mas como a gente vive uma vida condicionada, a gente acaba esquecendo que a gente é isso e vive essa vida manifestada e condicionada do ego. Can the ego's intention come true? Yes, it can, provided it is the same intention as the intention of the ground of being. Então, o que acontece? Será que essa intenção do ego, ela pode interferir na realidade, pode se tornar verdade? Pode, desde que esta mesma intenção do seu ego seja essa intenção dessa consciência como a base de tudo que existe. Aí acontece. So in quantum science, when we intend first from the ego, but then we generalize. We pray that let this intention be in consonance with the purposive movement of consciousness. Então, quando a gente vai fazer, né, uma meditação, ou realmente, de fato, né, sentar para intencionar que algo aconteça, então, primeiro, essa intenção parte do seu ego. Quero, sei lá, mudar de emprego, ser promovido, quero casar, né, ou coisas, quero ser uma pessoa melhor. Você faz a tua intenção. Só que aí, né, existe um segundo momento, que é, beleza, eu intencionei a partir do meu ego, mas eu peço que isso se realize desde que esteja em ressonância, em harmonia com o movimento dessa consciência. Porque se não tiver, não será realizado. And then we wait silently for the consent of consciousness, for the fulfillment of the intention. E aí a gente silenciosamente aguarda que essa intenção seja manifestada por essa consciência, se assim for o propósito dela. And it comes with an intuition. E isso vem na forma de intuição. Então, essa intuição, ela é, na verdade, uma percepção de uma certeza de que aquilo está de acordo com o movimento da consciência. Tá, então eu aproveito para perguntar qual que é a visão dele sobre os fenômenos paranormais de materialização. Porque a materialização seria, literalmente, uma manifestação da consciência, né, alinhada a essa intenção e que gera uma matéria física, né? E aí, com certeza, ele deve conhecer os casos mais famosos, por exemplo, o Sai Baba, não é? Então, desses grandes gurus indianos que praticavam esse fenômeno da materialização. Como é que ele entende isso do ponto de vista quântico? O que ele acha? What do you think about that? Quantum physics does not support the idea of materialization. A física quântica não apoia, não suporta essa ideia dessa materialização de objetos. Quantum physics is science. Consciousness is lawful. It obeys scientific laws. A física quântica é uma ciência. Essa consciência que a gente está falando, ela tem uma série de leis. Materialization of object violates scientific laws in a very gross way. A materialização, ela viola a lei física de uma forma bastante forte. Grosseira. So there must be something else going on. It's not materialization, but something else. Então, nesses casos, deve haver alguma outra coisa acontecendo, de acordo com a teoria quântica. Talvez não materialização conforme a gente entende, mas talvez alguma outra coisa. Maybe we are just not observing the phenomenon properly. Talvez a gente não esteja observando, do ponto de vista científico, o fenômeno da forma correta. If people can demonstrate to everybody's satisfaction that some phenomenon is taking place, we should take it seriously. Eu tenho uma mente muito aberta em relação a isso. Então, se uma pessoa consegue mostrar e provar de uma forma consistente para um grande número de pessoas de que o fenômeno está acontecendo, ele falou, temos que investigar. O papel da ciência é investigar investigar o fenômeno e não simplesmente dizer, não é científico, então não presta. Não presta. Legal, vamos passar agora então para um tema bem interessante para o Amit, que é vidas passadas. Se ele acredita, o que a física quântica fala sobre isso, que isso é um tema bem polêmico, mas bem legal. We already mentioned the word non-locality. A gente já mencionou a palavra não localidade. Signal-less communication.
comunicação sem sinais. In other words, communication involving a domain of reality which is outside of space and time. Em outras palavras, é uma comunicação que envolve um domínio da realidade que está fora do espaço e do tempo. In space and time, everything moves with a finite speed. No tempo e no espaço, né, o que a gente conhece, tudo se move com uma velocidade finita. So for infinite speed, one must go outside of space and time. Para que haja uma velocidade infinita, ou seja, até mais rápida que a velocidade da luz, porque é infinita, você tem que sair do espaço e do tempo. Problem with reincarnation is that people think all the memory that we have is in the brain, inside space and time. Então, o problema da reencarnação é que as pessoas pensam que toda a memória que a gente tem, ela fica armazenada dentro do cérebro, ou seja, no espaço e no tempo. But according to quantum physics, the memory of learning, what we learn, the capacity to learn, that part of the memory is non-local memory. It resides outside of space and time. Mas de acordo com a física quântica, uma parte da nossa memória, que é a nossa capacidade de aprendizado. Então, quando essa memória de capacidade de aprendizado que a gente, né, tem ao longo da vida, ela, na verdade, ela fica fora do espaço e do tempo. Ela reside num domínio fora do espaço e do tempo, não no cérebro. So my history may not be available for reincarnation, but what I learn, that part, the capacity to learn, that the fact that I can do math, the fact that I can do quantum physics, that capacity to learn, these capacities are stored non-locally, outside of space and time, and they can be shared with other people in the future. Então, o que acontece o que aconteceu na minha vida, né, onde eu vivi, quem eu fui, isso se perde com o cérebro. Morri, ficou memória local. Porém, no caso dele, como a gente falou, a minha capacidade de fazer matemática, de realizar problemas de matemáticos com muita facilidade, meu aprendizado da capacidade de entender os fenômenos da física, tudo isso está numa memória não local, como se fosse um HD, uma nuvem não local. E essa sim, numa próxima encarnação, ela é manifestada na próxima vida, no encarnado. Interessante. Então, aqui eu vou falar em português, mas todo mundo está entendendo aqui, ó, a jogada, né? É como é nos celulares, né? Na nuvem ali, e depois você vai e pega ali. Imaginando que a nuvem não está lá no servidor do Google, da Apple, essa nuvem está fora do espaço e do tempo, né? A única... Então, o que é muito difícil da gente entender, porque a gente só está acostumado com o espaço e do tempo. Muito bom. Eu tenho uma pergunta meio esquisita, tá? Mas aí vamos ver qual que é a opinião do Amit sobre isso. Ultimamente eu tenho tido muitos sonhos em que eu estou levitando, mas levitando assim, literalmente na minha cama, eu consigo levitar pela casa, né? E são sonhos bem reais, são sonhos bem lúcidos, né? E que é relativamente comum. O que eu queria saber do Amit é como é que eu faço para conseguir levitar na vida real, sem ser em sonho, através do conhecimento da física quântica. He wants to know how to do in real life. No quantum physics can teach you how to levitate. Remember, physical laws are not to be violated. A física quântica não consegue te ensinar a levitar, porque lembra, de acordo com a física quântica, as leis da física, elas não podem ser violadas. Né? Law of gravity is not possible to violate. A lei da gravidade, infelizmente, não é possível violar. But what about in non-local? Non-locality does not help with law of gravity, no. Eu perguntei, e não localmente? Falando, na não localidade não tem lei da gravidade. We have two kinds of things in our body. One is the hardware, the material part, and the other is software, the non-material part. Então, no nosso corpo, na verdade, a gente tem duas coisas, né? Tem o hardware, que é o corpo material, mas tem o software também, que é o corpo não material. The hardware follows material laws. O hardware, ele segue leis materiais, leis da matéria. And those are the things that you cannot violate. E essas são as coisas que não dá para você violar. Software, on the other hand, is non-material, and therefore many new phenomena, such as
even telepathy or reincarnation or even the subject of aliens can be spoken about because software may be involved. Então, o que acontece é, então, agora, nessa parte do nosso software, né, que é informacional, isso sim, a física quântica mostra que existe muito espaço para paranormalidades, né? Então, meditação, o próprio processo, meditação não, desculpa, telepatia, né? Ou seja, você ver o futuro, telepatia, o próprio processo de reencarnação, tudo isso, aí sim ele é explicado porque está mexendo no software, não nas leis da física, né, do corpo material. Só queria aproveitar, né, falar que ele falou um pouco da reencarnação, né, de processos de experiências de quase morte ou de vidas futuras, e ele está fazendo, tá fazendo um curso online agora, acho que vocês devem colocar aí, né, um curso que são 7 aulas, 7 vídeos gravados, que justamente vai falar desse assunto, que é a física da alma. Então, como que a física quântica explica a alma, explica a reencarnação, explica experiência de quase morte, explica vidas passadas. Então, esse curso foca especificamente nisso, que também é baseado no livro dele de mesmo nome, né? A Física da Alma, explicação científica, reencarnação, imortalidade, experiências de quase morte. Also, physical theory sometimes gets modified. The more recent theories of black hole, some of the theories of black hole, they're saying that maybe one can find out what happens inside a black hole. Maybe it's not totally opaque. Ele voltou para a questão do buraco negro, Aham. que a física, às vezes até tem teorias dentro da física que não, na verdade, contradizendo um pouco, talvez você possa, sim, descobrir o que tem dentro de um buraco negro, mas isso tudo são teorias aí. It's a field which is tremendously in flux. Nobody really knows what is going on about a black hole, not completely. Ninguém sabe muito bem o que acontece no buraco negro, não completamente. Talvez não saibamos nunca, não é verdade? Maybe we'll never know. Maybe. Maybe. Now, I am not a scientist who believes in absolutism, that science will know everything. Eu não sou um cientista que acredito em absolutismo, eu não acredito que a ciência vai saber tudo. But I think that science will know most things that can be known. Mas eu acredito que a ciência ela vai saber, em algum momento, a maioria das coisas que podem ser conhecidas. But science should always remember that there may be things which cannot be known. Mas a ciência sempre tem que lembrar que, sim, existem coisas que ela não vai conseguir né, conhecer. Aproveitando esse gancho, então, em que a gente está falando de buracos negros e grandes mistérios do universo, eu queria perguntar para ele sobre o maior mistério existencial, que é o propósito individual da vida. Como que a física quântica consegue esclarecer ou ajudar ou auxiliar nós, seres humanos, a encontrar o nosso propósito de vida, nosso propósito existencial? Yeah, here quantum physics comes to major help. Aqui a física quântica pode dar uma gigantesca ajuda. First of all, quantum physics shows us definitely that there is purpose in the evolution of life. Então, indubitavelmente, a física quântica mostra que existe propósito na evolução. A evolução das vidas tem um propósito. This purpose comes to us in the form of what we call archetypes. E esse propósito, ele vem para a gente na forma do que nós denominamos os arquétipos. Things like truth, love, beauty, justice, wholeness. Like Coisas that. como amor, beleza, verdade, justiça, inteireza, coisas como são os arquétipos platônicos, Plato archetypes, right? This is what Plato introduced in his philosophy. São os arquétipos de Platão, né? Porque a gente tem outros arquétipos, que são essas ideias básicas. So, if we come to know what archetype we should follow, that is our purpose of life. Então, se a gente conseguir descobrir qual arquétipo que a gente segue nesta vida, esse é o nosso propósito nesta vida. Now, we theorize that we choose our purpose of this life in our immediate past life. We theorize that we choose our archetype of choice, the purpose of this life,
in our past life, immediate past life. Então, a gente teoriza, né, não é comprovado, mas a gente teoriza de que a gente escolhe o propósito desta vida na nossa vida passada. Eu queria que ele falasse sobre Deus. Como é Deus? Que manifestação é essa dentro de um arquétipo, dentro de um conhecimento? Actually, quantum physics says something very wonderful about God, which would get rid of all the debates between the religions that go on about God. Então, a física quântica diz uma coisa muito importante e bonita sobre Deus, que inclusive poderia até encerrar um pouco esse debate entre as religiões, né, entre o conceito de Deus. It is best to identify God as the ground of being. Consciousness, ground of being, God, they are all the same thing. Então, a gente seria mais fácil, né, entender Deus como a base de tudo que existe. E ele falou no começo que a consciência é a base de tudo que existe. Então, o que ele está falando é que Deus é essa consciência. Most important is to recognize that God is not a person like us. Então, o mais importante é reconhecer que Deus não é uma pessoa como a gente. And then confusion disappears. God is the whole being. The whole being of the universe is God. Então, There is nothing but God. Então isso, né, tirando esse aspecto humanizado de Deus, né, você tira isso e entende que Deus é a base de tudo que existe, a constituição de absolutamente tudo que há no universo. Isso é Deus. Dentro da perspectiva quântica dele, como que ele entende a relação da vida do ser humano com a dor e o sofrimento? Por que esses aspectos são tão fundamentais dentro da experiência humana? We were talking about lawfulness before. Lawfulness before. God is lawful. Então a gente estava falando sobre leis, né? Sobre leis. Então Deus, ele possui um corpo de leis. So the world is made according to a bunch of laws. Então o mundo ele é constituído de acordo com uma série de leis, leis da natureza. And God allows that. E Deus permite isso. Once the laws are put into place, things must take place according to those laws. Então, quando as coisas são colocadas, né, em lugar, as coisas acontecem e se desenvolvem de acordo com essas leis. But the laws are not deterministic. Mas essas leis não são determinísticas. There is scope of creativity in the laws. Há espaço para criatividade dentro dessas leis. In this way, we can have a creative universe and still have the concept of God and laws. Então, dessa forma, a gente consegue ter um universo que seja criativo, constantemente criativo, mas ainda assim entendendo que existem esses conceitos dessas leis. Well, so suffering can come. Naturally, if creativity is there, then people are trying to be creative. Então, o que acontece? Como existe essa criatividade, as pessoas tentam ser criativas. And obstructions are going to arise because of nature of things. E aí existem limitações, porque obstáculos vão surgir, porque não dá para você ser criativo indefinidamente. For example, how we have evolved from animals. Por exemplo, como a gente evoluiu, né? A gente evoluiu a partir dos animais. We have been creatively improving ourselves. A gente vem criativamente melhorando. But we have a long way to go still. Mas a gente tem muito ainda por vir. And this is the reason that we suffer. E essa é a razão pela qual a gente sofre. If we surpass this current stage of situation that we are in, rational mind, machine-like mind, very much animal-like negative emotions, very much animal-like pleasure-seeking, then we have very good chance of finding a different kind of life where happiness is much more common than suffering. E se a gente conseguir ultrapassar, né, essa era que a gente está vivendo, que é a era racional, né, da mente racional, tudo é racional e tudo é focado para uma busca de prazer imediata. Então a humanidade é feita assim. Se a gente conseguir ultrapassar isso, essa mente racional e viver uma mente mais intuitiva, aí sim talvez a gente consiga
viver em menos sofrimento, ou seja, a felicidade, ela vai fazer da maior parte do nosso tempo em vez do sofrimento. I love Brazil because there's a lot of scope of emotion here. Eu amo o Brasil porque aqui tem muito espaço para as pessoas serem emotivas, para emoção. These emotions, positive emotions especially, have to be invited in our life. Essas emoções, principalmente as emoções positivas, elas têm que ser, a gente tem que convidá-las a fazer parte da nossa vida. The exploration and embodiment of those archetypes that I was talking about before, like love, that's what gives us positive emotional brain circuit. A exploração e a incorporação desses arquétipos, como eu falei antes, por exemplo, o amor, é isso que traz o desenvolvimento de emoções positivas. With that positive emotions, we can then balance the animalistic negative emotions that we have, like violence and domination. Então, com essas emoções positivas, a gente pode equilibrar essas emoções animais que a gente tem, como raiva, violência, a gente equilibra isso trazendo as emoções positivas. And that's how suffering can be overcome by happiness. E é mais ou menos assim que o sofrimento ele pode ser ultrapassado pela felicidade. We have to invite meaning and purpose and positive emotion in our life. Tem que invocar significado, propósito e emoções positivas na nossa vida. Já que ele está falando de emoções positivas, eu queria perguntar para ele como que uma emoção positiva, como por exemplo a gratidão, afeta o campo energético quântico à nossa volta, ou se é simplesmente um efeito psicológico interno. Yeah, the energetic field that we were talking before about, vital energy, that's how they enter the positive emotions of love, for example, or goodness, for example. Então, é justamente, lembra que a gente estava falando desses campos energéticos não locais, os campos morfogenéticos, é aí que a sua emoção entra e sim, de fato interfere, emoção positiva como amor, gratidão, bondade, aí interfere sim nessa realidade externa desses campos. They are real movement, but they are movement of non-physical quantities. Eles geram movimento, mas é movimento de quantidade, movimento não físico. Vital energy is non-physical. A energia vital ela é não física. That does not make it any less real than something material. Mas não é porque ela não é física e material que não faz dela não ser algo real. Tá, então só para ter certeza do que ele está falando, que quando a gente está emanando, então, vivendo na gratidão, a simples emoção, né? A simples não, mas assim, o simples fato da gente estar emocionalmente positivo, né, vibrando na gratidão, isso por si só já afeta esse campo não físico que nos cerca. Exatamente pelo simples isso. fato da gente estar vibrando na gratidão, a nossa realidade já começa a mudar do ponto de vista real a partir do intangível, do imaterial. É perfeito, exatamente isso. E é uma confusão. Amit, I'll just make an explanation. Yeah. Eu só pedi autorização para eu explicar. Então é justamente uma confusão que se faz. Porque eu estou emanando vibração positiva, muitas vezes a gente entende que é algo, né, que sai do nosso corpo e fisicamente vai lá e atinge. Então o que o Amit está falando é que não. Na verdade, você está emanando, mas de uma forma não local. Não fiz tanto que esse teu desenvolvimento de positividade pode afetar alguém nesse momento que está no Japão, entendeu? Se você tem alguém que você estabeleceu uma relação pessoal, você consegue, muitas vezes, o que você está sentindo se comunica não localmente com alguém que está a quilômetros de distância, né? A mãe que se pressente que o filho não está bem, né? Ou você pensa na pessoa, sente alguma coisa, a pessoa te liga. Na verdade, isso é o fenômeno dessa comunicação não local, da não localidade. Foi ótimo que você falou isso, de uma pessoa que está no Japão e está em outro lugar, porque eu queria perguntar sobre o emaranhamento ou o entrelaçamento quântico, né? Então, os elétrons ou as subpartículas, elas estão conectadas em tempo real, mesmo a distâncias muito grandes ou infinitas, talvez, não sei. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque dentro do nosso universo holístico, né, existem tratamentos espirituais que são feitos à distância e em tempo absolutamente real. E aí a gente
evoca, então, esse entrelaçamento ou emaranhamento quântico em que você não precisa estar perto da pessoa para que uma intenção, uma vibração de emocional positiva afete uma pessoa no Japão, por exemplo. Queria que ele explicasse um pouco desse conceito. Yeah, indeed. It is possible because fundamentally what we are doing is changing the vital energy software. Então isso sim é possível, né? Acontece porque o que a gente está fazendo é mudando o software de energia vital. And as I said before, quantum physics can do miraculous stuff in terms of software. Então, como eu falei antes, a física quântica pode fazer coisas que parecem milagres, mas no software. Although to apply quantum physics to hardware physics is much more subtle, much more difficult. Para aplicar a física quântica no hardware, né? Na parte física é um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais complicado. But vital energy can be transferred non-locally from one person to another. Mas a energia vital ela pode ser transferida de forma não local de uma pessoa para outra. Provided, of course, the two people are entangled or correlated, like you said. Então, desde que essas duas pessoas, em algum momento, tiveram essa aproximação, que seja, que foram quanticamente emaranhadas ou entrelaçadas. Entanglement. Entanglement, Seria Entangled. O entrelaçamento ou emaranhamento quântico. And that requires an interaction. Então, ela demanda uma interação prévia. Fortunately, such an interaction we have found experimentally ourselves doing it, that it is possible through internet. Então, por sorte, né? Por sorte, a gente acabou descobrindo que essa localidade de interação, ela também pode ser feita pela internet. Então, assim, mesmo que você não tenha localmente, mas você está falando com uma pessoa online, você consegue fazer essa interação local para depois você gera o emaranhamento e depois você consegue se comunicar não localmente. So if we meditate together on the internet with the intention to be correlated or entangled, we will be. Então, se a gente medita junto pela internet com a intenção de estar correlacionado ou emaranhado, isso pode acontecer. But one more qualification. We have to meditate on our correlation the entire time of interaction. Uma coisa importante, a gente tem que meditar na nossa correlação todo o tempo dessa nossa interação. In other words, while you are healing, a part of your mind must always be entangled with the other person, with your healing. Então, em outras palavras, quando você está curando uma pessoa à distância, quando você está fazendo isso, parte da sua mente tem que, de fato, estar emaranhada na mente da pessoa. Our ordinary mind will not be capable of doing it. A nossa mente comum não consegue fazer isso. What happens in our ordinary mind? In our ordinary mind, I'm speaking with you. At the same time, I'm thinking, oh my God, I forgot my car key in the car. Okay. The chaos inside. Chaos right? inside. Exato. Se eu estou na minha mente comum, na verdade, eu posso estar falando com você, te cuidando na minha cabeça, esqueci minha viajando. caixa, estou viajando, esqueci a chave do carro, coisas So assim. it's not easy, but it can be done in principle. Então, esse processo de cura não é fácil, mas ele pode ser feito, sim. Tá, então, isso significa que, por exemplo, a gente está aqui, a gente está gravando esse podcast. A gente conseguiria, então, criar um entrelaçamento quântico com a nossa audiência, mesmo sendo um programa gravado, porque quando as pessoas estão assistindo isso aqui agora, nós quatro aqui vamos estar cada um em uma parte do mundo diferente. Mas a gente está aqui nesse momento, nessa intenção. É possível a gente criar um entrelaçamento quântico com a nossa audiência Gravar? no gravado? I always put up an intention. I always put up an intention. Eu sempre coloco aí uma intenção. Whenever I speak in an interview or whenever I speak in a gathering which will be recorded and many people will hear it, I make an intention that let this be available through the intention of the ground of being to everyone who listens to it. Então, toda vez que eu vou fazer uma entrevista, que eu vou falar, né, uma entrevista, seja ela gravada, seja ela ao vivo, eu coloco uma intenção. E a minha intenção é que isso, né, que tudo isso esteja de fato disponível, não localmente, para o maior número de pessoas que estiver me vendo. Available both locally and non-locally.
é disponível tanto localmente como não localmente. But I suspect that only a few people probably gets it non-locally. Most people just gets the intellectual content, the conceptual content. Mas eu suspeito que a maioria das pessoas, elas pegam, o conceito intelectual que a gente está fazendo, mas perceber isso não localmente, através da intenção, é menos gente, assim. But a few people have communicated to me that they feel me heart to heart. Mas algumas pessoas, mesmo nessas entrevistas gravadas, né, in those recorded interviews, Yeah. mesmo nas entrevistas gravadas, ela fala, olha, eu me comuniquei com você de coração para coração. Even written books. Até nos livros, né? Até os livros que ele escreveu. So it is possible in principle, I think. But you have to work hard. Em princípio é possível, o que você falou, mas você tem que trabalhar duro para que aconteça. You have to tune yourself, sort of. Você tem que quase sintonizar você mesmo nesse processo. But consciousness is there for us to tune, right? It's always there. Mas a consciência está sempre lá para a gente sintonizar com ela. Ela está sempre disponível. Legal, então foi uma pergunta meio esquisita que teve uma resposta interessante. Eu queria perguntar para ele agora sobre livre-arbítrio e também sobre destino. Como que ele entende o livre-arbítrio humano, se é que nós temos um livre-arbítrio, se ele é extremamente estreito, e como a relação disso se dá com o destino. Se é que destino para ele existe ou para a física quântica também existe, ou é só um conceito humano e vazio? Okay, free will. Yes, we have free will. Sim, nós temos livre-arbítrio. But the free will is to say no to conditioning. Mas o nosso livre-arbítrio é dizer não ao condicionamento. And then we have to be creative. E aí a gente tem que ser criativo. So free will, yes, but it is not, again, a simple thing. Mas, de novo, não é algo simples, o livre-arbítrio. It is not free will that I go to an ice cream shop and instead of vanilla, I choose licorice that particular day. Então, não é esse tipo de livre-arbítrio de eu ir numa sorveteria e falar, não, vou escolher hoje sorvete de baunilha em vez de chocolate. Both of them are conditioned actions. Both of them are part of a conditioned spectrum of actions. Essa escolha, na verdade, ela é parte de um aspecto condicionado na nossa ação. But I can, at the same ice cream shop, say no to ice cream completely and run away. Mas aí eu posso ir nesse mesma sorveteria, olhar o sorvete e dizer não, eu não vou tomar sorvete nenhum e ir embora. That's my free will. Esse é o meu livre-arbítrio. Tá, então o que ele está falando é que todo o condicionamento que vivemos a vida toda, o condicionamento, só para as pessoas entenderem, é toda vez que você escuta um não na sua vida, uma crença que te limita a algo, ou um sim também. Ou uma escassez que você teve, ou um sim também. Né? Então, é todo o condicionamento que a gente tem desde que a gente vai recebendo, né, de condutas e normas e regras sociais que condicionam a forma como a gente vive. Então ele diz que o livre-arbítrio ele só acontece quando a gente diz não ao condicionamento que é imposto a nós pelo mundo, é isso? É porque o que ele está dizendo, I'll just explain. O que ele está dizendo é, na hora que eu vou escolher se eu quero sorvete de chocolate ou de creme, na verdade eu não estou tendo livre-arbítrio porque eu estou cedendo ao meu condicionamento de ter que tomar aquele sorvete porque eu estou morrendo de vontade, ou seja, o meu condicionamento me leva ao sorvete. Na hora que eu falo, não, quer saber, sei lá, estou de dieta ou qualquer outro motivo, ou faz mal para a saúde, eu falo assim, eu não vou tomar esse sorvete, nem de creme, nem de chocolate, eu estou indo embora, aí sim eu falo, esse é o nosso livre-arbítrio, a gente está dizendo não a um comportamento condicionado que no fundo é como você falou, acaba sendo comportamento praticamente todo o nosso comportamento do dia a dia. Ele é um comportamento condicionado. Então, podemos dizer que o livre-arbítrio é extremamente estreito, é narrow. So we can say that the free will is a little bit like narrow. I mean, we don't have too much free will. You don't really have too much free will except that to say no, which is a huge arena of saying no. I can say no to all conditioning and become completely free. É limitado, ele é estreito, mas no fundo quando você diz para não para um condicionamento, ele é uma coisa muito grande. Então se você, né, idealmente conseguir dizer não para todos os seus condicionamentos, você seria uma pessoa
100% livre. The difficulty, of course, is you have to be creative. Saying no to conditioning may seem to be a very simple thing, but to open up to creativity is not such a simple thing. There is a process. Então, quando a gente fala de dizer não para o condicionamento, pode parecer algo simples, mas no fundo não é. É um processo. Para você conseguir dizer não todo esse condicionamento, tem um processo. Não é porque o condicionamento está enraizado naquilo que a gente se identifica de que a gente acha que a gente é. Because the conditioning is rooted in us, so we identify with what conditioning says what we are. Exactly. We identify, we do a lot of things with conditioning surreptitiously. A gente faz muita coisa, né, baseada no condicionamento. In fact, saying no to conditioning can become a conditioning. Sorry? Saying no to conditioning itself can become a conditioning. Então, dizer não ao condicionamento pode se tornar também um condicionamento. But I'm just pretending. I'm not following it up with any creative process. Mas eu só estou fingindo. Se eu não estiver seguindo, né, se eu não estiver acompanhando com um processo interno criativo, só vai ser um outro condicionamento dizer não para um condicionamento. So declaring myself to be free and using that freedom for creativity. Ou seja, seria me declarar como livre, como alguém livre, e usar essa liberdade criativamente. Ok. Agora eu quero saber, então, como nós conseguimos ter um parâmetro e saber se somos livres de verdade? How can we know we are truly free? Well, there's a lot of ways to know that whether we are totally free or not. Tem várias formas de você saber se é de fato livre. First of all, can we handle uncertainty? Primeira coisa, a gente consegue lidar com a incerteza? That's a major one. Isso é muito importante. If you are free, then you should be able to handle uncertainty, because freedom means that the outcome is not going to be fixed. The outcome is not going to be determined by you. Então, lidar com a incerteza é um primeiro passo para ser livre, porque isso mostra que o resultado das coisas não depende de você. Não é você que vai interferir no resultado. Se você estiver livre, se você estiver aberto à incerteza, você está livre desse condicionamento. And then there are other things which are specifically quantum, like the creative transition that we get, creative insight that we get. It comes discontinuously. We call it a quantum leap. Então também, outro elemento são alguns insights que a gente tem, né? Que a física quântica, quando a gente tem esses insights, essa sensação de certeza, é o que a física quântica chama de salto quântico, né? Algo que acontece de forma repentina. Where do we go in the creative process? We go to the non-local domain. Então, no processo criativo, onde é que a gente vai? A gente vai para esse domínio do não local. So those are very scientific, measurable way of seeing that yes, I'm being creative. I'm not being conditioned. Então, essas são formas mais mensuráveis, cientificamente mensuráveis, de você afirmar, não, estou sendo criativo, livre e não estou sendo condicionado. Muito, muito interessante. Eu quero voltar depois para essa questão da incerteza dos acontecimentos, mas antes eu queria que ele falasse só sobre o destino, para a gente concluir essa rodada. Let's talk about destiny. Yeah. Okay, I would like people to replace the concept of destiny with the concept of purpose. Eu gostaria que as pessoas substituíssem o conceito de destino pelo conceito de propósito. It is true that if I really totally believe myself in my purpose and dedicate myself to my purpose, it can become a destiny. É verdade que se eu estou conectado com o meu propósito e me dedico profundamente a esse propósito, isso pode virar um destino. But destiny, like an arbitrary something that I believe, and then I try to fulfill that, that's a false way to go. Então, o destino como uma coisa arbitrária que eu acredito, e aí eu tento fazer com que esse destino se concretize, e aí não é um jeito correto de fazer. For example, I'm a man, I see a woman, and I think this woman is my destiny. She's going to be my wife. Por exemplo, eu sou um homem, vejo uma mulher e acho que essa mulher é meu destino, ou seja, ela vai ser minha esposa. Useless. Totalmente sem sentido. Purpose of life cannot be a woman. O propósito da vida não pode ser uma mulher. Muito legal. Vamos mudar um pouco de assunto, que aqui no programa a gente sempre fala muito de vida alienígena, extraterrestre, se ele tem alguma coisa para adicionar sobre isso, alguma vivência, qualquer coisa nesse sentido.
Amit, so what about alien life? Do you have anything to add about, because in this show they talk a lot about aliens. What Yes, do you have to add about? yes. Actually, alien life interests me too. Na verdade, a vida alienígena é um campo de interesse meu. But the first thing to agree between all of us is that the physical level of alien connection, this alien contact at the physical level, that's not going to happen. Physical laws are not going to permit it. Então, o que a gente tem que entender é que o contato com alienígenas, do ponto de vista físico, isso vai contra as leis da física. Isso não acontece. But what prevents an alien life to reincarnate on Earth? Mas o que faz com que uma vida alienígena não possa reencarnar na Terra? All we have to figure out is there any reason or correlation between two planetary lives without the intervention of physical? Então, say again, sorry, me. Can we correlate? This is the difficult question. Can we correlate at such a planetary distance? E aí a pergunta difícil é, será que a gente consegue gerar essa correlação com uma distância tão grande assim entre planetas? But there could be hidden laws that enables us to correlate through non-physical entities, not physical entities. Então, mas podem ter algumas leis escondidas ou desconhecidas que permitem que a gente faça essa correlação com essas entidades não físicas. For example, we may become so expanded in consciousness that we can correlate with naturally with other beings through collective unconscious. Por exemplo, a gente pode ser tão expandido na nossa consciência que pode ser que a gente até consiga se conectar com outros seres através do inconsciente coletivo. We think that the collective unconscious is limited to only humanity, A gente but, pensa, but we don't know. né, a gente costuma pensar que o inconsciente coletivo está limitado somente à humanidade, mas a gente não sabe. Maybe a bigger collective unconscious is available to humanity as well at a certain level of our wisdom. Pode ser que um inconsciente coletivo muito maior do que só o planeta Terra esteja disponível para o ser humano. É isso. So reincarnation, collective unconscious, there are some ways that you can think of alien contact. Reencarnação, inconsciente coletivos, são algumas formas que a física quântica ela valida, pode pensar cientificamente na questão da vida alienígena. And there may be many other ways. I'm just one person thinking away, you are just another person. When many people think about these things, theories will turn up. Ou de alguma outra forma, eu sou apenas uma pessoa, um cientista pensando nisso. Às vezes, tanta gente pensando nesse assunto, podem surgir teorias assim, né, de repente. But we need very good evidence first. Mas primeiro a gente precisa de evidências muito reais, muito boas. Very good evidence is still lacking in my judgment. No meu julgamento, na minha compreensão, evidências realmente boas ainda a gente não tem. Entendi. Perfeito. Muito legal. Eu queria voltar para o princípio da incerteza, né, que seria basicamente a gente abrir mão do controle, não é? E eu queria correlacionar isso com o colapso de onda também, que é algo que é muito falado dentro da espiritualidade. Então tem o famoso gato de Schrödinger, em que o gato ele pode estar em todos os estados disponíveis, vivo ou morto, e que ele só muda a partir do momento em que você mede o estado em que ele está. Eu queria que ele explicasse para nós, então, o que significa esse colapso de onda, e depois como que o colapso de onda tem uma relação com a nossa própria jornada de escolha e livre-arbítrio na vida. Well, I was talking about wave becoming transformed into particle before upon measurement. Então, lá no comecinho eu falei, né, da onda se transformando em partícula a partir da mensuração. Originally, when quantum physics was being discovered, some physicists mistakenly thought that the waves and particle happen in the same space and time. Então, um erro que os cientistas cometeram quando eles estavam, né, descobrindo a física quântica é que eles entendiam que
as ondas e as partículas, elas aconteciam no mesmo domínio da realidade, no mesmo espaço-tempo. They really thought that this glass literally expands like a wave. Eles pensavam que literalmente esse copo, por exemplo, ele expande como se fosse uma onda. And when we measure, the wave collapses into the glass again. E aí quando a gente mensura, aí essa onda colapsa no copo novamente. But now we have a much more sophisticated picture. Mas a gente tem hoje em dia algo mais sofisticado. We are saying that this glass becomes a glass in possibility. O que a gente fala é que esse copo, ele se torna um copo em possibilidade, Residing in a domain outside of space and time. que reside num domínio fora do espaço e do tempo. And then when we choose the position in which the glass should appear, the glass appears in that position. Então, quando a gente escolhe ou observa ou mede em qual a posição esse copo tem que estar, aí sim ele se manifesta, ele colapsa nessa posição. For example, close your eyes. Por exemplo, feche seus olhos. All of us close our eyes. Does the glass exist? Então, se você fecha o olho, The glass does not exist in space and time according to quantum physics. quando você fecha o olho, esse copo deixa de existir. Ele não existe mais no espaço e no tempo de acordo com a física quântica. It is in the domain of potentiality. Ele volta a estar no estado do domínio da potencialidade. When any of us open my eyes or your eyes, Então, quando qualquer um de nós, ou você abre o seu olho, ou eu abro o meu olho, the glass collapses like in this position. o copo colapsa exatamente nessa posição. And in between our collapses, if I collapse and you collapse, do we collapse in the same position? Likely not. Então, e aí você pode perguntar, mas pô, você está colapsando esse copo aqui e eu estou colapsando esse copo aqui, a gente está colapsando ele na mesma posição? People have made measurements and they have found that the center of mass of the glass moves just a little bit, tiny bit, 10 to the minus 17 centimeters. Então as pessoas fizeram mensuração e descobriram que existe uma diferença do centro de massa desse copo, da tua observação em relação à minha observação, só que essa diferença é mínima, é 10 elevado a menos 17, são 17 zeros, 0,00, mas existe essa diferença. So it's very subtle, quantum physics. Então, a física quântica é bem sutil. Então, só para recapitular, o colapso de onda basicamente se refere a uma escolha humana que é feita. Não necessariamente humana, a escolha da consciência através do humano. Não é a gente que escolhe, a gente não fala assim, eu escolhi esse copo se manifestar. A consciência escolhe, mas é a partir da observação. É porque aí eu queria trazer literalmente para a realização das coisas em vida. Não é como que nós, humanos, então podemos colapsar a nossa realidade, colapsar a onda daquilo que a gente busca, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer manifestar no mundo. So he's asking about this collapse in our life. So how can we collapse what we intend, what we desire, what we need in this world? How can we use this knowledge to collapse things we want? Well, as I said, intention must begin at the level of the ego. Então, lembra que eu falei, a intenção, ela sempre começa no nível do ego, é o seu ego que intenciona. But ultimately, we do not collapse. Consciousness as the ground of being that collapses. Então, em última instância, não é a gente que colapsa, é a consciência como base de tudo que existe, essa consciência una, é ela que colapsa. So our intention must be in consonance with the intention of the ground of being. Então, a nossa intenção tem que estar em harmonia, em consonância com essa intenção da consciência. This is why religions discovered that praying is very important. E foi assim que as religiões descobriram que a reza, né, a oração é muito importante. In order to get our intention, we must pray. Para que a gente, né, tenha a nossa intenção, a gente reza. And other religions discovered it's very important to meditate. Outras religiões descobriram que é muito importante meditar. Because it's the instructions has to come from consciousness. Porque é como se as instruções viessem da consciência. So intention making is prayer plus meditation. Então criar a intenção é como se fosse uma combinação
do rezar, do orar com o meditar. And then only intention can be fulfilled still some of the time, because how sincerely I'm doing it and how possible it is, all those factors will count in. E mesmo assim, né, também não é uma certeza quando você intenciona, medita, ó, porque o quão verdadeiro eu tô realmente desejando, quanto de verdade tem isso, e às vezes simplesmente não se manifesta, porque não está em consonância com o movimento dessa consciência. For example, it's useless to intend for levitating. Por exemplo, não faz sentido você fazer intenção para levitar. But if I intend for an archetype like love, it is very possible that I'll get it. Mas se eu intenciono para incorporar um arquétipo como o amor, é mais provável que você consiga. Então diga para ele que quando eu estiver levitando, eu vou visitá-lo e flutuando. So it said when he learns how to levitate and when he levitates, he will visit you. Yes. So he will haunt you. Yeah. I would rather see you when you learn to love and see me. Eu prefiro te ver quando você aprender a amar, aí você vem me ver. Estamos todos nessa jornada na busca do aprendizado em amar. We are all in this journey, this learning Eternal process journey. Eternal journey of loving. Absolutely. Dentro do nosso universo místico, espiritual, holístico, a gente fala muito em que quando a gente intenciona, o universo entrega isso para nós, ou seja, é como se a gente acessasse essa consciência do universo, essa força do universo, e o universo conspirasse a nosso favor. Eu queria entender do ponto de vista dele como que isso funciona, se isso faz sentido, ou se é só uma releitura do que seria uma consciência divina. Well, I would like not use words such as the universe, because for most people, the universe means the material universe. Eu não gosto muito de usar palavras como universo, porque para a maioria das pessoas, o universo significa algo material. All the power, most of it, if not all of it, all of the power that we have talked about in this particular show is actually about non-physical. Então, todo esse poder que a gente falou, né, nesse programa, ele é poder baseado no não físico. Realize that human being is both hardware and software. Entendo que o ser humano é tanto hardware quanto software. The hardware is material and very hard to manipulate from outside with violating their laws. Então, o hardware, né, é o material, a matéria, que é muito difícil de manipular a matéria, quebrando as leis da própria física material. But the software laws are quantum laws. Mas as leis do software são leis quânticas, They are creative. são criativas. They allow for creativity. Elas dão espaço para a criatividade. And this is where we can get a new kind of power that we can call spiritual power or quantum power. E é assim que a gente consegue trazer um novo tipo de poder, que a gente chama de poder espiritual ou até de poder quântico. And so to use the words like universe is a little bit risque, little bit tricky. Então usar palavras como universo é um pouquinho complicado. I know some people mean by universe the ground of being. Eu sei que o que as pessoas querem dizer quando elas falam universo, elas estão falando desse universo como a consciência como base de tudo. But some people also mean just the stars and galaxies and that's it. Mas algumas pessoas, elas, quando falam de universo, elas pensam em galáxias, estrelas e são coisas físicas. Só para a gente finalizar, então, essa questão da realização pessoal, qual que, segundo a visão dele, seria, então, se é possível, qual que é o passo a passo para as pessoas, então, materializarem, né, realizarem em vida aquilo que elas almejam com relação ao propósito? Okay, many ways we can try to find our purpose, but one of the best ways is dream. Tem várias formas, né, de te ajudar a encontrar o teu propósito, mas uma delas que está disponível é o sonho. So if you dream analyze with a good dream analyst, the dream analyst will find you specific symbols, archetypal symbols in your dream. Então, se você consegue ter sonhos significativos e você tem uma ajuda de alguém que analisa sonhos e consegue identificar
essa pessoa consegue te ajudar a identificar os símbolos arquetípicos presentes no teu sonho. You might think like archetypes come to visit us in our dreams. É como se os arquétipos viessem visitar-nos nos nossos sonhos. So that's one way. Isso é uma forma. Archetypes are connected with our professions. Os arquétipos costumam ser conectados com a nossa profissão. So what profession you are doing, if you like it, if you really think that this serves your purpose, then you are already found your archetype. Então, por exemplo, se você está exercendo uma profissão e de fato você sente que aquela profissão te preenche, que você é feliz fazendo isso, que de fato é aquilo mesmo, então você provavelmente está explorando o arquétipo relacionado àquela profissão. You can play tarot. I don't know if you know that game, but if you know, then you can play tarot to find your momentary archetype. Então, às vezes, o próprio tarô te ajuda a achar o teu arquétipo momentâneo. That's not necessarily the archetype of your whole life, but at that moment, that archetype is appropriate for you. Talvez não o arquétipo que você vai explorar a sua vida inteira, que você vai ver no tarô, mas às vezes aquele arquétipo que naquele momento é o apropriado para você. Finally, Valentin Ornisser and I wrote a book called The Return of the Archetypes, in which we have mentioned different quantum astrology as a method of finding your archetype, finding your purpose. A Valentina Ornisser e o Amit, eles escreveram um livro chamado O Retorno dos Arquétipos e desenvolveram algo parecido com uma astrologia quântica também para ajudar. Enneagrams also? Enneagrams? That's right, I forgot. Are the other specialty, Enneagrams. Puxei Enneagrams sardinha aqui. are another way of finding archetypes. Falou que o Enneagrama também, né, você entender o teu tipo de Enneagrama também é uma outra forma muito eficiente de você encontrar o seu arquétipo. Muito legal. And the book is going to come out in Portuguese pretty soon, right? E esse ano esse livro sai em português, né, o Retorno dos Arquétipos, não sei se vai ser exatamente esse o título, mas esse ano sai um livro justamente falando disso. Então, o Amit é um curso online, né, gravado, são 7 aulas gravadas, onde o Amit ele explora o tema da alma, da reencarnação, da experiência de quase-morte, do pós-vida, da própria mediunidade, ou seja, o que de fato você está canalizando. Você está canalizando uma... Né, ele explica lá no curso que não é exatamente o que talvez o espiritismo preconiza, tem a canalização, né, a mediunidade na física quântica tem uma peculiaridade, né, ela é não local, então tudo isso é explicado nesse curso, né, não é um curso, ele é um curso mais teórico mesmo, né, ele tem alguns exercícios práticos, mas para você entender o que a física quântica traz para explicar mais a fundo. É óbvio que aqui foi pouco tempo, né, para ele falar o que é reencarnação na física quântica, mas nesse curso ele explica. E o curso ele é 100% legendado em português, então você vai conseguir escutar a voz do Amit, mas vai ter que ler a legenda, não é aquele curso que dá para você ouvir lavando louça, porque se você não entende inglês, você lê, mas é um curso muito completo sobre isso, são 7 aulas, e a ideia é que você saia desse curso com esse tipo de conhecimento. O Amit Goswami dá outros cursos também, né? Ele tem uma série, então se puder visitar o site, o amitgoswami.com.br em português ou amitgoswami.org em inglês, aí vai saber tudo o que ele está fazendo. Ele faz retiros, cursos sobre ativismo quântico, tem toda uma série de ensinamentos que estão disponíveis aí para nós. Perfeito, então é isso, tem o QR Code aqui, ó, bem aqui. Link da descrição do vídeo, você consegue esse curso nível internacional que o Paranormal sempre traz aqui, então é muito legal, estamos bem felizes com a presença do Amit Goswami e é muito importante a gente continuar estudando, entendendo, vendo várias partes do mundo, é muita felicidade. Então, para a gente fazer um apanhado geral desse episódio, que foi incrível, com uma estrela internacional, né, da física quântica, eu queria que o Amit deixasse uma frase, um pensamento que seja de positividade, de amor para as pessoas, principalmente do Brasil, que estão precisando aqui. I just hope that all the viewers, listeners, they get the essential message of this particular broadcast. The important thing for us is to understand that the life has meaning and purpose. Então eu desejo que, né, toda a audiência, a partir desse podcast, entenda que a vida tem propósito e significado. And these things are not physical things.
Essas coisas não são coisas físicas. These things come to us through paranormal means, through the extrasensory perception. Essas coisas chegam a nós por meios paranormais, né? A partir da nossa percepção extrasensorial. This is why I'm very happy to be in this particular conversation, because we talked about non-physical things that come to us with ESP, things that are normally we call paranormal, but really very funny. This should become part of our normal life. E é por isso que eu gosto muito dessa conversa, né? Porque a gente entende que muitas das coisas acontecem de forma paranormal, o que o próprio nome em si é estranho, porque elas não são paranormais. Um dia temos que chamá-las de normais, elas fazem parte da nossa vida. Finally, I would like to tell you my website if you want to communicate with me, amitgoswami.org, or AMITGOSWAMI, one word, .org. And if you want to write to me, it's info@amitgoswami.org. Então, ele está deixando o site dele, tem 2 sites. Ele tem o site internacional, que é o nome dele, amitgoswami.org, mas ele também tem um site no Brasil, que é o amitgoswami.com.br. Então, os dois, coisas muito interessantes. Não, o site brasileiro não é uma tradução direta do site gringo, são conteúdos diferentes. E também, se alguém quiser, por acaso, se comunicar com ele está deixando o e-mail dele, que é o info@amitgoswami.org, right? info@amitgoswami.org. Então, por aqui, vamos ficando. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal. Fico muito feliz em estar aqui no meu propósito de vida, fazendo esse programa maravilhoso. Thank you very much. Thank you. Thank you, Amit, again. Valeu pelo... O Adriano, ele fez a tradução perfeita, maravilhosa. Elogiem sempre ele ali. E eu não sou tradutor, não é fácil para mim. Não é brincadeira, não. Não é? E tudo isso acontece, meu querido Alexandre Sherminator. Por quê? Porque o amor nos conecta. Até a próxima.